Aquele negócio que, o que eu vou fazer no quadro? Oh, e aí, eu estou sem inspiração, tudo. Realmente existe um momento que você tem uma predisposição maior para criar, não é? Então você está com a mente mais descansada, digamos assim, mais antenada. Existem momentos, às vezes a gente está passando por algum momento delicado na nossa vida que a gente fica meio embolado nas ideias, né? nos questionamentos, numa linha. A gente não consegue focar alguma coisa. Mas eu digo sempre o seguinte, para quem tem essa dúvida e tudo, comece com as coisas simples, não espere muito não é? Mas curta o processo que você pode se surpreender muito consigo mesmo. Veja um tema simples, ou até não precisa tema, você vai jogando formas, jogando cores, e as cores vão sugerindo, por mais abstrato que seja, sugere alguma coisa. E a nossa percepção é explicar algo, né? É tirar algumas respostas dali. É normal. E na verdade a gente busca essas respostas e elas estão dentro da gente mesmo. É como você percebe um quadro quando está lá na parede, tudo, né? O artista diz uma coisa, mas ele lhe remete a sentir outra, não necessariamente o mesmo que o artista sentiu. Ele apenas induziu a você se descobrir dentro de você mesmo as respostas. Isso é interessante. Então, essa subjetividade da arte é maravilhosa, né? Tanto é que eu digo assim, ó, não queira conduzir demais o espectador para ele entender o quadro, não. Mesmo que seja uma coisa figurativa, deixe soltar, solte mais, solte para dar um caráter assim impactante, ineditismo. Isso é importante, senão você acaba retratando simplesmente e fica uma fotografia, um show de técnica, mas uma coisa muito fotográfica, muito estanque, não é? E nós não percebemos o mundo assim. A gente percebe o mundo com vários ângulos, não é? A própria perspectiva nossa, né? Tem a perspectiva técnica que você coloca no papel ali, aquele ângulo, o ângulo do observador, mas a nossa perspectiva a gente vê de vários ângulos. Então, um objeto que está lá à nossa frente, a gente o enxerga de vários ângulos e a gente tira a conclusão. Nem se levando em conta que todo o colorido ali é uma sintetização do nosso cérebro mesmo. As coisas não têm cor. A gente assimila o espectro, a partir do espectro da luz, né? E a gente vai decifrando as cores, a depender da incidência da luz. Então é isso, né? Então, se soltar é a palavra-chave. Agora, na composição, eu digo assim, tem algumas... onde eu vou colocar isso na tela? Digamos, uma coisa bem simples mesmo. E vamos ter a oportunidade de falar mais a respeito disso, de uma forma mais específica, mas em linhas gerais, não é? Existem maneiras de você situar. Hoje o pessoal fala muito de a figura e o fundo. Eu não, na minha maneira de ver, não existe figura e fundo, existe tudo. O próprio entorno faz parte da composição. Eu não gosto de separar figura, fundo. Os elementos que chamam o olhar e os outros acompanham, mas não necessariamente é o fundo. E em termos de composição, eu vou botar aqui a grosso modo mesmo, mas dá para se entender, não é? Que quando você coloca um objeto, digamos assim, você tem sua tela, coloca um objeto central. Então, isso lhe sugere o quê? Eu vou botar aqui um círculo. Tá? A grosso modo, mas dá para entender o sentido da coisa. Dá para entender. Por exemplo, olha, nós temos aqui uma tela, certo? E a gente coloca um objeto, um círculo, uma bola.
Então, ao colocar essa bola, certo, central, ela sugere o quê? Ela sugere inicialmente algo estático, algo parado. Então perceba isso nas suas composições. Tudo que fica centrado no eixo fica parado. É como se essa equidistância aqui me dá uma tensão, não é? Me dá uma tensão aqui central mesmo, não é? E denota uma certa rigidez, denota uma coisa estática, sem movimento. Agora, pegando esse mesmo círculo, a gente pode experimentar da seguinte forma. Vou fazer aqui. Já podia estar pronto esse desenho, mas eu gosto sempre de fazer na hora, porque surge a maneira de explicar. Não é? Então aqui. Então, é interessante como o cérebro funciona. Não é? É a mesma coisa, você vê um pedaço de objeto, você enxerga o objeto todo na sua mente. Você não precisa ter o objeto todo completo, basta um pedacinho, né? E que você percebe o todo. Então a arte existe isso, a arte tendo a tela como uma janela, né? Hoje tem telas de formatos diferentes, os artistas se buscam formatos diferentes, a depender da concepção do trabalho, da criatividade, e eu acho isso fantástico, não é? Mas é uma janela, mesmo que seja de formato diferente, é uma janela, não é? É uma janela que você enxerga o todo. Não necessariamente precisa ser retangular, pode ser irregular, não é? Uma forma geométrica irregular ou redonda, não importa. Por exemplo, agora, nesse aqui a gente tem esse mesmo círculo, né? Ele saiu do centro. O que é que nos induz isso? Induz que teve um movimento. Ele saiu do centro, ele se movimentou. Então, nosso cérebro questiona isso. Então, ele saiu do eixo. Então, isso dá um movimento à obra de arte, não é? Então, alguns elementos que eles saem do eixo, não é? Dá essa sensação de movimento. Então, são condicionantes até de linhas, de formas, que nos induz a perceber movimentos, não é? Tem outro aspecto interessante aqui também, por isso eu não gosto muito desse lance de fundo. A pintura não tem fundo, o fundo da pintura é o lado de trás, pronto, não é? Tudo faz parte, tudo é um todo, Agora aqui eu coloco algumas impressões minhas, não é? Você pode discordar, eu não sou dono da verdade, eu tenho uma verdade relativa de acordo com minha experiência, de acordo com o meu aprendizado, de acordo com as minhas leituras em relação a trabalhos de artistas, ou até alguns estudiosos que fazem essa análise, que é super interessante. Então eu acho que o estudo é fundamental. O artista, ele não é sabedor, né? Ele está querendo as respostas, não é? Fora as respostas, não é? A gente sabe que são muitas. O importante é ele conseguir as perguntas. Então a gente está se perguntando. As respostas são pontuais, são diversas e são muitas. As boas perguntas é que é fundamental. Então vou partir aqui também para outro detalhe super interessante, né? Uma condicionante de uma linha que vem a sugerir. Isso é muito importante, né? Por exemplo, nós temos aqui uma diagonal, tá vendo aqui direitinho? Uma diagonal, não é? Num quadro, uma diagonal. Então, qual é nossa percepção inicial? Percebe inicial, mas como o nosso cérebro, deve existir alguma explicação, mas a nossa percepção não é meramente pelo condicionamento da escrita, não. Nossa percepção do geral, do todo, por exemplo, um quadro. Nós temos um quadro aí atrás, não é? Então, a nossa percepção do geral é da esquerda para a direita,
não é? Podemos depois fixar a nossa atenção em alguns aspectos que chamam para dar o movimento do quadro, mas a nossa percepção é da esquerda para a direita. E então, por aqui a gente sente o quê? Se é sendo da esquerda para a direita, então a nossa sensação é que isso aqui está subindo. Ó, essa diagonal aqui está subindo. Então existe uma puxada do olhar, certo? Na nossa percepção da esquerda para a direita, então é subir. Estão subindo. Não é? Agora, da outra maneira é interessante a gente observar que essa mesma diagonal do outro ângulo são coisas simples. É por isso que a gente está pintando um quadro, às vezes uma pinceladazinha mudou tudo. É um condicionante. Então a gente chama-se condicionantes psicológicos da linha mesmo, que sugerem um entendimento, sugerem no caso uma direção, no caso um peso maior numa parte do quadro. Então temos aqui, ó, temos aqui da esquerda para a direita, essa diagonal. Então, o que a gente vê? Descendo. Então, tudo que parte da esquerda para a direita, de cima para baixo, desce. Desce. Né? A percepção inicial nossa desce. Certo? Assim, a gente pode fazer até um comparativo. Né? No cinema, digamos assim, você tem um cavalo correndo da esquerda para a direita. Né? E outro da direita para a esquerda. Com certeza, o que está correndo da esquerda para a direita vai correr mais rápido, né? Porque a nossa percepção empurra ele também. Empurra o da direita para a esquerda, parece que tem alguma coisa freando. É questão de percepção. Né? É sutil, mas tem uma diferença, tem uma sutil diferença. Né? Então esses são alguns elementos, né? Elementos pontuais de configurar, que você tem que... Aliás, você às vezes percebe isso. Você não se dá conta, mas você sente isso. O lance do estático, né? Você sente. Tudo que é simétrico é estático. Né? Botou simetria, é estático. Se você tem um quadro todo elaborado, quadrículas, né? Aliás, é muito comum a gente ter umas quadrículas para a gente fazer umas composições de cores. É a maneira mais simples do artista harmonizar o quadro. Né? Quando ele parte para as curvas, ele pode se perder. É mais complicado. Não necessariamente que todo mundo tenha que quadricular ou fazer quadrículas para poder, a partir daí, compor as cores e tal. Não. Fica a depender da criatividade. Aquele que busca novos caminhos, novos rumos na tela, ele vai buscar, ele vai tentar harmonizar, ele vai quebrar a cabeça, ele vai se perder, certo? Mas a experiência que ele tiver, ele vai conseguir harmonizar e vai conseguir dar um sentido. Então isso é importante. Isso são algumas dicas gerais, algumas considerações gerais para que você se descubra artista. Descubra. As verdades são muitas, não é? Eu coloco aqui alguns pontos de vista, algumas colocações, mas eu não sou dono da verdade. A verdade minha é ditada pela minha experiência, a observação de trabalho de muitos outros artistas. Não é? A gente só cresce, o artista só cresce ele interagindo com os demais, ele aprendendo com outros. Não é uma profissão fechada, não. É uma profissão que você aprende com outros. Agora, a depender da sua característica, não é? Psíquica, da sua percepção, tem nuances que são só suas, serão só suas. A sensibilidade de cada um, então isso é o diferencial, não é? Então aquela ideia, né, aquela originalidade, embora não exista originalidade completa, não é? Existe uma transformação constante, uma conceitualização, uma contextualização da coisa. Então, e isso é importante, é importante. Nós artistas, a gente está sempre
A gente, no caso, pintores, não é? Escultores, a gente está sempre aprendendo. Por mais tempo que você esteja pintando, você está sempre aprendendo. Então, não vou dizer, você fez isso, aí você já é um artista completo. Não. Essa incompletude, se o artista não tiver essa sensação da incompletude, eu acho que ele acabou como artista. Ele encerra a carreira, não é? Porque a incompletude é que nos faz seguir, buscar, não é? Conquistar, se superar. Então, isso é importantíssimo. Ok? Um abraço.